A imponente mansão da família Oliveira, símbolo de poder e tradição na alta sociedade brasileira, estava prestes a enfrentar um desafio inesperado. Quando Beatriz Santos, uma mulher forte e decidida, entrou na vida dos Oliveira como nora, jamais imaginou as profundezas de discriminação e preconceito que teria que suportar. Com o tempo, as tensões aumentaram e os conflitos familiares se intensificaram, até que uma revelação devastadora mudou tudo. Um segredo obscuro, oculto nas sombras da família, estava prestes a vir à tona. Como poderia a luta de Beatriz por respeito e liberdade se tornar o catalisador para uma transformação tão necessária? Vamos descobrir juntos, mas antes de mergulharmos nessa história de reviravoltas inesperadas e momentos de justiça, comente abaixo de onde você está assistindo e, se gosta de narrativas de superação e transformação, não se esqueça de se inscrever. O sol da tarde se infiltrava pelas janelas da luxuosa mansão dos Oliveira, banhando com sua luz dourada os preparativos para a festa de aniversário de Dona Helena Oliveira. Beatriz, uma mulher de pele morena e olhos expressivos, movimentava-se com graça pela cozinha, dando os últimos retoques no elaborado bolo que havia preparado para sua sogra. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto colocava as velas, consciente da importância que Dona Helena dava a essas celebrações. Já está pronto esse bolo, Beatriz? A voz cortante de Rodrigo, seu marido, a sobressaltou. Você sabe como minha mãe fica se algo não sai perfeito. Beatriz assentiu em silêncio, engolindo a réplica que ardia em sua garganta. Depois de 5 anos de casamento, havia aprendido a guardar silêncio para evitar conflitos. No entanto, cada vez lhe era mais difícil ignorar os olhares de desdém e os comentários ofensivos de sua família política. A festa começou com a chegada dos convidados, todos membros da alta sociedade. Beatriz se sentia deslocada entre os vestidos de grife e as conversas sobre clubes exclusivos. Dona Helena, uma mulher de cabelos prateados e porte aristocrático, a observava com uma mistura de desgosto e resignação. Rodrigo, querido, disse Dona Helena com voz melosa, por que você não dá a Beatriz o presente dela agora? Tenho certeza de que ela vai adorar. Rodrigo sorriu com malícia e tirou um pacote de trás das costas. Beatriz o abriu com cautela, consciente dos olhares expectantes ao seu redor. Dentro, encontrou um escorredor de plástico barato. Para você poder voar de volta para seu bairro quando quiser, brincou Rodrigo, provocando risadas entre os convidados. O comentário racista caiu como uma punhalada no coração de Beatriz. As risadas ao seu redor se amplificaram, transformando-se num zumbido ensurdecedor. Anos de humilhações e maus-tratos borbulharam em seu interior, misturando-se com a raiva e a impotência. Em um instante, Beatriz perdeu o controle. Com um movimento brusco, agarrou o bolo que havia preparado com tanto esmero e o atirou ao chão. O estrondo do prato, ao se quebrar, silenciou a festa de repente. "Chega!" gritou Beatriz, com lágrimas de fúria nos olhos. "Estou farta das suas piadas e do seu desprezo." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Helena a olhava com uma mistura de choque e indignação, enquanto Rodrigo parecia estar prestes a explodir de raiva. Sem dizer mais nenhuma palavra, Beatriz deu meia volta e saiu correndo da mansão, deixando para trás um rastro de bolo destruído e dignidade recuperada. Com o coração batendo descontroladamente e as lágrimas nublando sua visão, Beatriz correu pelas ruas sem rumo fixo. Não sabia para onde ir, mas estava certa de uma coisa: nunca mais voltaria àquela casa de horrores. Seus passos a levaram instintivamente para o único lugar onde se sentira segura nos últimos anos: a casa de sua amiga Fernanda. Enquanto corria, as lembranças de anos de maus-tratos e humilhações passavam por sua mente como um filme em câmera rápida. Os olhares de desprezo de Dona Helena, os comentários ofensivos de Rodrigo, as risadas zombeteiras dos amigos da família. Cada memória era uma punhalada que se cravava em seu coração, mas também alimentava sua determinação de nunca mais voltar. Quando chegou à porta de Fernanda, Beatriz estava ofegante, com a maquiagem borrada e o vestido manchado de bolo.
Tocou a campainha com desespero, rezando para que sua amiga estivesse em casa. Fernanda abriu a porta e, ao ver o estado em que Beatriz se encontrava, abraçou-a sem fazer perguntas. Uma vez dentro, Beatriz desabou no sofá e, entre soluços, contou tudo o que havia acontecido na festa. "Ah, Bia", suspirou Fernanda, passando-lhe um lenço. "Sempre soube que esse Rodrigo não era bom para você, mas nunca imaginei que chegasse a tanto." Beatriz a olhou surpresa. "Você sabia? Por que nunca me disse nada?" Fernanda baixou o olhar, envergonhada. "Tentei insinuar várias vezes, mas você sempre parecia tão apaixonada. Temia que se eu dissesse diretamente, você se afastaria de mim e ficaria sem ninguém para recorrer." Essa revelação atingiu Beatriz como um tapa. Tão cega ela havia estado. Quantos sinais ela havia ignorado ao longo dos anos. "Não posso voltar, Fernanda", disse Beatriz com voz trêmula, mas decidida. "Não depois disso." "E você não tem que voltar", respondeu Fernanda com firmeza. "Pode ficar aqui o tempo que precisar. Juntas encontraremos uma solução." Naquela noite, enquanto Beatriz tentava conciliar o sono no quarto de hóspedes de Fernanda, seu telefone não parava de vibrar com chamadas e mensagens de Rodrigo. Ele alternava entre súplicas de perdão e ameaças veladas. Beatriz, com o coração apertado, decidiu desligar o telefone. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções e decisões difíceis. Beatriz, com a ajuda de Fernanda, começou a planejar sua nova vida. Precisava encontrar um trabalho, um lugar para morar e, acima de tudo, a força para se manter firme em sua decisão. Uma manhã, enquanto Beatriz revisava anúncios de emprego no jornal, a campainha tocou. Fernanda foi atender e voltou com um homem de aspecto amável e mãos calejadas. "Beatriz, este é o Marcelo", apresentou Fernanda. "É o técnico que veio consertar o encanamento do banheiro." Marcelo cumprimentou com um sorriso caloroso que iluminou seus olhos cor de mel. "Prazer, Beatriz. Espero não estar incomodando." Enquanto Marcelo trabalhava, Beatriz não pôde evitar notar a gentileza em seus movimentos e a paixão com que falava de seu ofício. Em um momento, seus olhares se cruzaram e Beatriz sentiu um frio na barriga que há anos não experimentava. "Sabe", disse Marcelo enquanto recolhia suas ferramentas, "há alguns anos eu também tive que começar do zero. Não é fácil, mas você ficaria surpresa com o quão forte pode ser quando não tem outra opção." Essas palavras ressoaram em Beatriz por dias. Talvez ela também pudesse ser forte. Talvez este não fosse o fim, mas o começo de algo novo. Com renovada determinação, Beatriz começou a procurar trabalho com mais afinco. Enviou currículos para lojas, restaurantes, escritórios, qualquer lugar que pudesse lhe dar uma oportunidade. As rejeições eram frequentes e dolorosas. "Beatriz, por favor, volte para casa", implorou com voz melosa. "Você sabe que nunca vai encontrar alguém melhor que eu. Quem mais vai querer você?" As palavras de Rodrigo, que antes a teriam feito duvidar, agora apenas alimentavam sua determinação. Com voz firme, respondeu: "Você está errado, Rodrigo. Eu tenho a mim mesma. E isso é mais que suficiente." E desligou, sentindo como se tivesse tirado um peso de cima dos ombros. Naquela noite, enquanto compartilhava um jantar simples com Fernanda, Beatriz percebeu que, pela primeira vez em anos, sentia-se em paz. O caminho que tinha pela frente era incerto e provavelmente difícil, mas era seu. E isso, mais do que qualquer luxo ou conforto, era o que realmente importava. Os dias se transformaram em semanas. E Beatriz, aos poucos, começou a encontrar seu ritmo nessa nova vida. Embora ainda não tivesse conseguido um trabalho estável, fazia pequenos bicos aqui e ali, faxina, cuidado de crianças, o que fosse para se manter ocupada e ganhar algum dinheiro. Uma tarde, ao voltar de uma entrevista de emprego pouco promissora, encontrou-se novamente com Marcelo. O técnico estava saindo de um prédio próximo, com sua caixa de ferramentas no ombro e uma expressão cansada, mas satisfeita no rosto. "Beatriz", exclamou ao vê-la, seu rosto se iluminando com um sorriso. "Que surpresa encontrar você por aqui."
Beatriz não pôde evitar retribuir o sorriso. Havia algo em Marcelo que a fazia se sentir confortável, como se o conhecesse a vida toda. Acabei de sair de uma entrevista, explicou Beatriz com um suspiro. Embora não ache que vão me chamar. Marcelo olhou para ela com compreensão. Não desanime. Cada não quis te aproxima mais dos sim que você está buscando. Caminharam juntos por um tempo, compartilhando suas experiências. Marcelo contou sobre suas próprias lutas, sobre como teve que reconstruir sua vida após um divórcio difícil. O mais duro foi me separar do meu filho, confessou Marcelo, sua voz tingida de tristeza. Mas luto todos os dias para ser um bom pai, mesmo não podendo estar com ele o tempo todo. Essa revelação comoveu Beatriz profundamente. Ela via em Marcelo um homem honesto e trabalhador, tão diferente de Rodrigo e seu mundo de privilégios e aparências. Enquanto caminhavam, Beatriz notou um cartaz em uma janela. Precisa-se de auxiliar de cozinha. Sem pensar duas vezes, entrou no pequeno restaurante, com Marcelo esperando pacientemente do lado de fora. Minutos depois, Beatriz saiu com um sorriso radiante. Me deram um emprego. Começo amanhã. Marcelo a felicitou com genuína alegria e, num impulso, Beatriz o abraçou. Por um momento, ficaram assim, sentindo o calor um do outro, antes de se separarem, um pouco envergonhados, mas com uma nova faísca nos olhos. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade para Beatriz. Entre seu novo trabalho no restaurante e as visitas ao advogado Carlos, mal tinha tempo para respirar. Carlos, um homem de meia-idade com olhos gentis e voz serena, estava ajudando-a a navegar pelos complicados trâmites do divórcio. Beatriz, disse Carlos durante uma de suas reuniões, estive investigando e descobri algo que pode te interessar. Beatriz o olhou expectante enquanto o advogado tirava alguns documentos de sua pasta. De acordo com esses registros, tanto você quanto sua mãe trabalharam para a família Oliveira durante anos sem um contrato formal. Isso significa que vocês têm direitos trabalhistas que foram ignorados. Essa revelação caiu como uma bomba na mente de Beatriz. Ela se lembrou dos longos dias de trabalho na mansão Oliveira, das horas extras não pagas, das férias que nunca tirou. Tudo isso tinha um valor que lhe havia sido negado. O que isso significa, Carlos? Perguntou, sua voz tremendo ligeiramente. Significa, Beatriz, que você tem um caso sólido não só para o divórcio, mas para reivindicar uma compensação por todos esses anos de trabalho não reconhecido. A possibilidade de obter justiça, não só para ela, mas também para sua mãe, acendeu uma chama de esperança no coração de Beatriz. Já não se tratava apenas de escapar de um relacionamento tóxico. Agora ela tinha a oportunidade de corrigir anos de injustiça. Naquela noite, enquanto compartilhava as notícias com Fernanda, Beatriz percebeu o quanto havia mudado em tão pouco tempo. A mulher assustada e submissa que havia fugido da festa de Dona Helena parecia uma estranha agora. Em seu lugar, estava emergindo uma Beatriz mais forte, mais decidida, pronta para lutar pelo que lhe era devido. No entanto, à medida que Beatriz se fortalecia, as sombras do passado ameaçavam alcançá-la. Um dia, ao sair do restaurante após seu turno, notou um carro familiar estacionado do outro lado da rua. Dentro, pôde distinguir a silhueta de Rodrigo, observando-a. O medo inicial deu lugar à indignação. Será que ele achava que podia intimidá-la? Com a cabeça erguida, Beatriz caminhou na direção oposta, recusando-se a dar-lhe a satisfação de vê-la assustada. O que Beatriz não sabia era que esse encontro era apenas o começo. Rodrigo e Dona Helena não estavam dispostos a deixá-la ir tão facilmente, e logo ela descobriria que a batalha por sua liberdade mal estava começando. O pequeno apartamento que Beatriz havia conseguido alugar, graças ao seu novo trabalho no restaurante, havia se tornado seu refúgio. Embora modesto, representava sua independência, um espaço onde ela podia ser ela mesma, sem medo de julgamentos ou reprovações. Uma tarde, enquanto organizava alguns papéis velhos que havia conseguido resgatar da casa dos Oliveira, Beatriz encontrou uma carta amassada no fundo de uma caixa. A caligrafia elegante de Dona Helena era inconfundível.
Com o coração acelerado, começou a ler. Prezada reitora, escrevo para expressar minha preocupação sobre o pedido de bolsa de estudos de Beatriz Santos. Embora eu entenda que suas notas são excepcionais, temo que não seria apropriado que uma jovem de sua origem social representasse nossa prestigiosa instituição. Confio que a senhora saberá tomar a decisão correta. Atenciosamente, Helena Oliveira. As mãos de Beatriz tremiam enquanto segurava a carta. De repente, tudo fez sentido. A rejeição inexplicável da universidade. Os comentários de Dona Helena sobre como uma mulher deveria ficar em casa. A insistência de Rodrigo de que ela não precisava estudar. Eles haviam conspirado para mantê-la dependente, para negar-lhe oportunidades fora da mansão Oliveira. A raiva e a tristeza se misturaram no peito de Beatriz, formando um nó difícil de desfazer. Anos de sonhos e aspirações lhe haviam sido roubados com um simples traço de caneta. Mas em vez de afundá-la, essa descoberta acendeu uma nova determinação em seu interior. Com mãos trêmulas, Beatriz discou o número de Carlos. Preciso te ver urgentemente, disse assim que o advogado atendeu. Encontrei algo que pode mudar tudo. Naquela mesma tarde, no escritório de Carlos, Beatriz desdobrou a carta sobre a mesa. O advogado a leu atentamente, sua expressão ficando mais séria a cada linha. Isso é grave, Beatriz, disse finalmente. Não é apenas uma prova de discriminação, mas também poderia ser considerado como obstrução de oportunidades. Definitivamente fortalece nosso caso. Enquanto discutiam as implicações legais da descoberta, Beatriz não conseguia parar de pensar em todas as portas que haviam sido fechadas para ela, em todos os caminhos que não pôde explorar. Mas agora, com essa evidência em mãos, sentia que finalmente podia começar a reivindicar a vida que lhe havia sido negada. Ao sair do escritório de Carlos, Beatriz notou um papel dobrado sob o limpador de para-brisa de seu carro. Com cautela, desdobrou-o e leu a mensagem escrita com letras recortadas de revista. Cuidado com o que você faz. Rodrigo não vai descansar até te ter de volta. Um arrepio percorreu sua espinha. Quem havia deixado essa mensagem? Era uma ameaça ou um aviso? A incerteza a acompanhou durante todo o caminho de volta para casa, fazendo-a olhar constantemente pelo retrovisor, temendo ver o carro de Rodrigo seguindo-a. Naquela noite, incapaz de conciliar o sono, Beatriz tomou uma decisão. Não podia continuar vivendo com medo. Precisava se armar de conhecimento, de ferramentas para se defender. Com determinação, procurou na internet por cursos de alfabetização e educação para adultos. Para sua surpresa, encontrou um programa gratuito no centro comunitário local. Sem pensar duas vezes, se inscreveu. A ideia de voltar a estudar, de recuperar o tempo perdido, a encheu de uma emoção que não sentia há anos. No primeiro dia de aula, Beatriz entrou na sala com uma mistura de nervosismo e empolgação. Sentou-se na primeira fileira, caderno novo em mãos, pronta para absorver cada palavra. A professora, uma mulher de meia idade com um sorriso amável, começou a aula com uma frase que ficaria gravada na mente de Beatriz. Nunca é tarde para aprender, para crescer, para mudar nossa história. À medida que as semanas passavam, Beatriz mergulhava cada vez mais em seus estudos. Descobriu o prazer da leitura, devorando livros que antes lhe pareceriam intimidantes. Cada página lida, cada exercício completado. Era um ato de rebeldia contra aqueles que haviam tentado mantê-la na ignorância. Uma tarde, enquanto Beatriz estudava na biblioteca local, sentiu uma presença atrás dela. Ao se virar, encontrou-se cara a cara com Marcelo. "Beatriz!" exclamou ele, genuinamente surpreso. "Não esperava te encontrar aqui." "Estou fazendo um curso", respondeu ela com uma mistura de orgulho e timidez. "Estou aprendendo tudo o que não pude antes." A admiração nos olhos de Marcelo era evidente. "Isso é incrível, Beatriz. Você é uma mulher extraordinária." Essas palavras, ditas com tanta sinceridade, fizeram Beatriz corar. Por um momento, ela se permitiu imaginar um futuro diferente, onde o amor e o respeito andavam de mãos dadas. Mas a realidade não demorou a lembrá-la de que sua luta estava longe de terminar.
Naquela mesma noite, ao chegar em casa, encontrou sua porta entreaberta. Com o coração na garganta, entrou cautelosamente. O apartamento estava intacto, mas sobre a mesa da cozinha havia uma foto dela e de Marcelo na biblioteca, tirada claramente sem o conhecimento deles. No verso "Mat is it, dumo-a". Como Rodrigo ousava invadir seu espaço, ameaçá-la dessa maneira? Com mãos trêmulas, mas decididas, Beatriz discou o número de Carlos. Era hora de tomar medidas mais drásticas. Enquanto esperava que o advogado atendesse, Beatriz olhou pela janela para a cidade que se estendia diante dela. Ela não era mais a mesma mulher que havia fugido da mansão Oliveira meses atrás. Havia crescido, se fortalecido e estava pronta para enfrentar o que viesse. O que Beatriz não sabia era que o destino tinha preparado mais surpresas, algumas dolorosas, outras esperançosas. O caminho para sua verdadeira liberdade mal havia começado, e cada passo a aproximaria não só da justiça que buscava, mas também de descobertas sobre si mesma que mudariam o curso de sua vida para sempre. O dia do julgamento amanheceu cinzento e chuvoso, como se o céu refletisse a tensão que pairava no ar. Beatriz, vestida com um terno sóbrio que Fernanda lhe emprestara, entrou no tribunal com a cabeça erguida, ladeada por Carlos e, para sua surpresa, Marcelo, que havia insistido em acompanhá-la para lhe dar apoio moral. O coração de Beatriz deu um salto quando viu Rodrigo e Dona Helena sentados do outro lado da sala, seus rostos uma máscara de desdém e superioridade. No entanto, Beatriz se recusou a se deixar intimidar. Tinha chegado longe demais para se acovardar agora. O julgamento começou com as declarações iniciais. Carlos apresentou de maneira eloquente o caso de Beatriz, detalhando anos de trabalho não remunerado, discriminação e abuso emocional. A carta que Beatriz havia descoberto tornou-se uma peça-chave de evidência, provocando murmúrios de indignação entre os presentes. Quando chegou a vez da defesa, o advogado dos Oliveira tentou desacreditar Beatriz, pintando-a como uma oportunista que buscava se aproveitar de uma família respeitável. Beatriz apertou os punhos sob a mesa, lutando contra o impulso de gritar a verdade. Mas então aconteceu algo inesperado. No meio de sua argumentação, Dona Helena, que estivera ouvindo com uma expressão de desdém, de repente levou a mão ao peito e começou a ofegar. Em questão de segundos, desabou no chão. A sala explodiu em caos. Rodrigo gritava pedindo ajuda, enquanto os paramédicos, que sempre estavam de plantão no tribunal, corriam em direção a Dona Helena. Beatriz observava a cena com uma mistura de choque e preocupação. Apesar de tudo o que Dona Helena lhe havia feito, não podia evitar sentir empatia ao vê-la tão vulnerável. O juiz ordenou um recesso imediato. Enquanto Dona Helena era levada ao hospital, Beatriz se encontrou no corredor, tentando processar o que acabara de acontecer. Marcelo se aproximou e colocou a mão em seu ombro. "Você está bem?" perguntou com genuína preocupação. Beatriz assentiu, embora não tivesse certeza de estar. "É só que eu não esperava isso. Não sei como me sentir." "É normal estar confusa", disse Marcelo suavemente. "O importante é que você não deixe isso te desviar do seu caminho." Suas palavras ressoaram em Beatriz. Ele estava certo. Ela não podia permitir que essa reviravolta inesperada a fizesse duvidar de sua busca por justiça. O julgamento foi adiado indefinidamente devido à condição de Dona Helena. Nos dias que se seguiram, Beatriz se debateu entre a ansiedade pela interrupção do processo legal e uma estranha preocupação pela saúde de sua ex-sogra. Uma tarde, enquanto Beatriz saía de sua aula no centro comunitário, encontrou-se cara a cara com Rodrigo. Por um momento, o medo a paralisou, mas ela se forçou a manter a calma. "O que você quer, Rodrigo?" perguntou, sua voz mais firme do que se sentia. Rodrigo a olhou com uma mistura de raiva e desespero. "Minha mãe está morrendo, Beatriz. É isso que você queria? Destruir nossa família?" Beatriz sentiu como se tivesse levado um tapa. "Eu não queria isso, Rodrigo. Nunca quis fazer mal a ninguém. Só queria ser livre, ser eu mesma." Por um momento, ela viu um lampejo de algo parecido com remorso nos olhos de Rodrigo.
mas rapidamente foi substituído por sua habitual arrogância. Você continua tão ingênua, disparou. Acha que esse mecânico pode te dar a vida que eu te dei? Você vai voltar rastejando. Você vai ver. Antes que Beatriz pudesse responder, Rodrigo se afastou, deixando-a com um turbilhão de emoções. Mas em vez de se sentir abatida, Beatriz se sentiu mais forte do que nunca. As palavras de Rodrigo, que antes a teriam feito duvidar, agora só reafirmavam sua decisão. Naquela noite, enquanto refletia sobre o encontro com Rodrigo, Beatriz tomou uma decisão ousada. Discou o número do hospital onde Dona Helena estava internada. "Olá", disse quando a enfermeira atendeu. "Sou Beatriz Santos. Gostaria de saber se posso visitar Dona Helena Oliveira amanhã." A resposta afirmativa da enfermeira a surpreendeu. Com o coração acelerado, Beatriz se preparou para um encontro que poderia mudar tudo. O que Beatriz não sabia era que essa visita desencadearia uma série de eventos que colocariam à prova sua força, sua compaixão e sua determinação como nunca antes. O caminho para a verdadeira liberdade estava cheio de reviravoltas inesperadas, e a mais surpreendente ainda estava por vir. O hospital se erguia imponente diante de Beatriz, suas paredes brancas refletindo a luz do sol da manhã. A cada passo que dava em direção à entrada, sentia seu coração bater mais rápido. Estava fazendo a coisa certa ao visitar Dona Helena? Ou estava caminhando diretamente para uma armadilha? Quando chegou ao quarto de Dona Helena, parou por um momento antes de entrar. Respirou fundo, reunindo toda a sua força interior, e abriu a porta. Dona Helena jazia na cama, conectada a várias máquinas que emitiam bips constantes. Vê-la assim, tão frágil e vulnerável, fez com que Beatriz sentisse uma mistura de compaixão e confusão. Esta mulher, que tanto mal lhe havia feito, agora parecia tão indefesa. "O que você está fazendo aqui?" A voz fraca, mas ainda cortante de Dona Helena, rompeu o silêncio. Beatriz se aproximou da cama, mantendo a calma. "Vim ver como a senhora estava, Dona Helena." Dona Helena soltou uma risada amarga, que se transformou em tosse. "Veio se vangloriar? Ver como a grande Helena Oliveira caiu?" "Não", respondeu Beatriz suavemente. "Vim porque, apesar de tudo, não desejo mal à senhora, e porque acho que é hora de falarmos a verdade." Algo no tom de Beatriz fez com que Dona Helena a olhasse com atenção. Por um momento, o silêncio preencheu o quarto, interrompido apenas pelo bip das máquinas. "A verdade?" Dona Helena finalmente falou, sua voz carregada de emoções contidas. "A verdade é que você nunca foi boa o suficiente para o meu filho, para a nossa família." Beatriz sentiu como se tivesse levado um soco no estômago, mas se manteve firme. "E por isso a senhora decidiu sabotar minha educação. Por isso me tratou como se eu fosse menos que humana durante anos." Os olhos de Dona Helena se abriram com surpresa. "Como... Encontrei a carta", explicou Beatriz. "Aqui a senhora escreveu para a universidade para que rejeitassem minha bolsa." Pela primeira vez desde que a conhecia, Beatriz viu algo parecido com vergonha nos olhos de Dona Helena. Eu só queria proteger meu filho", murmurou Dona Helena. Acreditava que estava fazendo a coisa certa. A coisa certa? Beatriz sentiu a raiva crescer em seu interior. Como pode ser certo destruir os sonhos de alguém? Tratá-la como se não valesse nada? Dona Helena fechou os olhos, como se o peso de suas ações finalmente a alcançasse. "Eu tinha medo", confessou em um sussurro. "Medo de que, se você se educasse, se tornasse independente, levaria Rodrigo para longe de mim, que nossa família perderia tudo o que havíamos construído." Beatriz ficou sem palavras diante dessa confissão. Nunca havia imaginado que o desprezo de Dona Helena nascesse do medo. "Dona Helena", disse Beatriz depois de um momento, "eu nunca quis destruir sua família. Só queria fazer parte dela, ser respeitada, ser amada pelo que sou." As lágrimas começaram a rolar pelas bochechas de Dona Helena. "Eu sei", disse com voz embargada, "e agora é tarde demais para consertar isso." Beatriz sentiu uma onda de emoções contraditórias. Por um lado, a raiva e o ressentimento por anos de maus tratos.
Por outro, uma estranha compaixão por essa mulher que, em seu medo e preconceito, havia causado tanto dano. Nunca é tarde demais para mudar, disse Beatriz suavemente, para fazer as coisas certas. Nesse momento, a porta se abriu bruscamente. Rodrigo entrou, seu rosto uma máscara de fúria ao ver Beatriz. Que diabos você está fazendo aqui? Rugiu Rodrigo, avançando ameaçadoramente em direção a Beatriz. Beatriz manteve-se firme, recusando-se a recuar. Vim falar com sua mãe, Rodrigo, buscar respostas. Você não tem o direito de estar aqui, gritou Rodrigo, seu rosto vermelho de raiva. Depois de tudo o que você fez, tem a audácia de vir atormentar minha mãe em seu leito de doença. Antes que Beatriz pudesse responder, a voz fraca, mas firme de Dona Helena se elevou da cama. Rodrigo, chega. Todos se viraram para Dona Helena, surpresos com a autoridade em seu tom. Beatriz tem o direito de estar aqui, continuou Dona Helena. Na verdade, devo-lhe um pedido de desculpas, a ela e a você. Rodrigo olhou para sua mãe com incredulidade. Do que você está falando, mãe? Dona Helena tomou uma respiração profunda antes de continuar. Durante anos, manipulei sua vida, Rodrigo. Forcei você a se casar com alguém de nossa classe social. Convenci você de que Beatriz não era suficiente para você. Mas eu estava errada. Beatriz observava a cena com uma mistura de espanto e compaixão. Ver Dona Helena, a mulher que tanto a havia desprezado, admitindo seus erros, era algo que nunca acreditou ser possível. Mas, mãe, protestou Rodrigo, tudo o que você fez foi pelo nosso bem, para manter nosso status. Não, interrompeu Dona Helena. Eu fiz por medo e preconceito. E no processo, quase destruí a vida de uma jovem inocente e a felicidade do meu próprio filho. Rodrigo desabou em uma cadeira, visivelmente chocado com as palavras de sua mãe. Beatriz, por sua vez, sentia como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Finalmente, depois de tantos anos, a verdade vinha à tona. Beatriz, disse Dona Helena, estendendo uma mão trêmula em sua direção. Sei que provavelmente é tarde demais, mas peço seu perdão. Por todo o mal que causei a você, por todas as oportunidades que lhe neguei. Beatriz pegou a mão de Dona Helena, sentindo a fragilidade de seus dedos. Obrigada, Dona Helena, respondeu com voz suave. Seu pedido de desculpas significa muito para mim. Rodrigo observava o intercâmbio com uma mistura de confusão e vergonha. Beatriz, eu não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada agora, Rodrigo, respondeu Beatriz. Mas espero que isso faça você refletir sobre suas próprias ações e decisões. Nesse momento, uma enfermeira entrou no quarto, anunciando que o tempo de visita havia terminado. Beatriz se despediu de Dona Helena com um gesto gentil e saiu do quarto, deixando mãe e filho para que processassem o ocorrido. Enquanto caminhava pelo corredor do hospital, Beatriz sentia como se tivesse deixado para trás um enorme peso. A confrontação que tanto temera se transformara em um momento de verdade e, possivelmente, de cura. Ao sair do hospital, Beatriz encontrou Marcelo esperando por ela no estacionamento. Ele havia insistido em levá-la, preocupado com como o encontro poderia afetá-la. Como foi tudo? Perguntou com genuína preocupação. Beatriz olhou para ele, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Foi libertador, respondeu. Acho que finalmente posso começar a fechar este capítulo da minha vida. Marcelo a abraçou suavemente e Beatriz se permitiu desfrutar do conforto de seu abraço. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que o futuro se abria diante dela, cheio de possibilidades. O que Beatriz não sabia era que esse momento de aparente resolução era apenas o começo de uma nova etapa em sua vida. Os eventos que se seguiriam colocariam à prova sua força recém-descoberta e a levariam por caminhos que nunca imaginou. Enquanto se afastavam do hospital, Beatriz olhou pela janela do carro, observando a cidade que passava rapidamente. Percebeu que, embora tivesse ganhado uma batalha importante, a guerra por sua independência e felicidade ainda não havia terminado. Mas agora, com a verdade ao seu lado e uma nova confiança em si mesma, estava pronta para enfrentar o que viesse.
O caminho para a verdadeira liberdade e realização pessoal de Beatriz apenas começava, e os maiores desafios ainda estavam por vir. Mas com cada obstáculo superado, com cada verdade revelada, Beatriz se aproximava mais da mulher que sempre esteve destinada a ser. Os meses que se seguiram à confrontação no hospital foram um turbilhão de mudanças para Beatriz. O julgamento, que havia sido retomado após a recuperação de Dona Helena, tomou um rumo inesperado. Com a confissão de Dona Helena sobre suas ações passadas, o caso de Beatriz se fortaleceu consideravelmente. Numa manhã ensolarada, Beatriz se encontrou novamente na sala do tribunal, desta vez para ouvir o veredicto final. O juiz, um homem de idade avançada com olhos sábios, pigarreou antes de falar. Após considerar todas as evidências apresentadas, este tribunal decide a favor da senhora Beatriz Santos, anunciou, e será concedida a ela uma compensação pelos anos de trabalho não remunerado e uma pensão compensatória. O alívio e a emoção inundaram Beatriz. Anos de luta, de se sentir menosprezada e explorada, finalmente chegavam ao fim. Ela olhou para onde Rodrigo e Dona Helena estavam sentados. Rodrigo parecia abatido, mas Dona Helena, surpreendentemente, assentiu levemente para Beatriz, como que aceitando o veredicto. Ao sair do tribunal, Beatriz foi recebida pelos abraços de Fernanda e Marcelo. "Você conseguiu, Zambia!" exclamou Fernandas, com lágrimas de alegria nos olhos. "Não", corrigiu Beatriz com um sorriso. "Nós conseguimos. Eu não teria chegado até aqui sem vocês." Marcelo olhou para ela com orgulho e algo mais. Algo que fez o coração de Beatriz saltar. "Sempre soube que você era uma lutadora", disse suavemente. Naquela noite, Beatriz celebrou sua vitória com um pequeno jantar em seu apartamento. Enquanto compartilhava risadas e histórias com Fernanda e Marcelo, percebeu o quanto sua vida havia mudado em tão pouco tempo. Já não era mais a mulher temerosa e submissa que havia fugido da mansão Oliveira. Agora era uma mulher forte, independente e cheia de esperança para o futuro. No entanto, o destino tinha mais surpresas reservadas para Beatriz. Alguns dias após a sentença, ela recebeu uma ligação inesperada. Era de uma universidade em São Paulo. "Senhora Santos", disse a voz do outro lado da linha, "revisamos seu caso e gostaríamos de lhe oferecer uma bolsa integral para estudar direito em nossa instituição. Acreditamos que sua experiência e determinação seriam uma valiosa adição ao nosso programa." Beatriz ficou sem palavras por um momento. O sonho que lhe havia sido roubado anos atrás agora se apresentava novamente diante dela, maior e mais brilhante do que nunca. "Eu não sei o que dizer", balbuciou finalmente. "É uma oportunidade incrível, mas minha vida está aqui agora." "Entendemos que é uma decisão importante", respondeu a voz. "Tome o tempo que precisar para pensar." Depois de desligar, Beatriz se sentou em seu sofá, sobrecarregada pelas emoções. Por um lado, a emoção de poder finalmente perseguir seu sonho de estudar. Por outro, o medo de deixar para trás tudo o que havia construído nos últimos meses. Naquela noite, enquanto jantava com Marcelo em um pequeno restaurante, Beatriz lhe contou sobre a oferta da universidade. "É maravilhoso, Beatriz", disse Marcelo com um sorriso, embora Beatriz tenha notado um toque de tristeza em seus olhos. "Você deveria aceitar. É a oportunidade que você sempre mereceu." "Mas, e nós?", perguntou Beatriz, surpreendendo-se com sua própria ousadia. Marcelo pegou sua mão sobre a mesa. "Beatriz, o que sinto por você é real e profundo, mas não posso ser o motivo pelo qual você renuncia a seus sonhos. Se for para ser, encontraremos uma maneira." As palavras de Marcelo, cheias de amor e compreensão, comoveram Beatriz profundamente. Naquele momento, ela soube que havia encontrado não apenas um companheiro, mas um verdadeiro apoio em sua vida. Os dias seguintes foram um turbilhão de preparativos e despedidas. Beatriz decidiu aceitar a bolsa, sabendo que era uma oportunidade que não podia deixar passar. Fernanda a ajudou a fazer as malas, enchendo caixas não apenas com roupas e livros, mas com lembranças de sua nova vida. O dia de sua partida chegou rápido demais. Na rodoviária,
Beatriz se despediu de Fernanda com um abraço cheio de lágrimas e promessas de manter contato. Quando chegou a vez de Marcelo, as palavras pareciam insuficientes. "Isso não é um adeus", disse Marcelo, sua voz carregada de emoção. "É um até logo. Vai e conquiste o mundo, Beatriz. Estarei aqui esperando para ouvir todas as suas aventuras." Com um último beijo e uma promessa silenciosa de um futuro juntos, Beatriz subiu no ônibus que a levaria para sua nova vida. Enquanto via a cidade se afastar pela janela, sentiu uma mistura de emoção e nostalgia. Fechava um capítulo de sua vida, mas estava pronta para escrever um novo, cheio de promessas e possibilidades. O que Beatriz não sabia era que este novo capítulo traria consigo desafios que ela nunca imaginou, oportunidades que mudariam o curso de sua vida e revelações que abalariam os alicerces de tudo o que ela acreditava saber sobre si mesma e seu passado. Enquanto o ônibus avançava em direção a São Paulo, Beatriz olhou para o horizonte, pronta para enfrentar o que o destino lhe reservava. Sua jornada de autodescoberta e empoderamento apenas começava, e os capítulos mais emocionantes de sua história ainda estavam por ser escritos. São Paulo recebeu Beatriz com um turbilhão de ruído, cor e energia que a deixou momentaneamente atordoada. O contraste com a vida que havia deixado para trás era palpável, e por um momento ela se perguntou se havia tomado a decisão certa. Seu pequeno apartamento no bairro da Consolação rapidamente se tornou seu refúgio. Embora modesto, representava sua independência e o início de uma nova vida. As paredes vazias logo se encheram de fotos de Fernanda e Marcelo, lembrando-a do apoio que tinha, mesmo à distância. O primeiro dia de aula na universidade foi uma mistura de emoção e nervosismo. Beatriz, sentada no auditório, sentia-se deslocada entre estudantes muito mais jovens que ela. No entanto, quando o professor começou a falar sobre justiça social e direitos humanos, ela sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Os meses passaram voando entre leituras, ensaios e debates apaixonados. Beatriz descobriu que sua experiência pessoal lhe dava uma perspectiva única em muitas discussões e logo ganhou o respeito de colegas e professores. Uma tarde, enquanto estudava na biblioteca, Beatriz recebeu uma mensagem de texto que fez seu coração dar um salto. Era de Marcelo. "Oi, Bia. Espero que esteja tudo bem. Tenho notícias importantes para compartilhar. Podemos fazer uma videochamada esta noite?" Com as mãos trêmulas, Beatriz respondeu afirmativamente. Durante o resto do dia, sua mente não parou de imaginar cenários, alguns esperançosos, outros aterrorizantes. Naquela noite, quando o rosto de Marcelo apareceu na tela de seu laptop, Beatriz prendeu a respiração. "Beatriz", começou Marcelo, sua voz carregada de emoção, "me ofereceram um trabalho em São Paulo, um grande projeto de construção que vai durar pelo menos 1 ano. O coração de Beatriz deu um salto. "Isso significa..." "Sim", sorriu Marcelo. "Se você quiser, poderíamos ficar juntos." A alegria que inundou Beatriz foi indescritível. A distância havia sido difícil, e embora tivessem mantido seu relacionamento através de ligações e mensagens, nada se comparava à ideia de tê-lo por perto. No entanto, a vida tinha novos desafios preparados. Pouco depois da chegada de Marcelo à cidade, Beatriz se viu enfrentando um dos casos mais difíceis em sua aula de prática jurídica. Tratava-se de uma mulher imigrante que lutava para obter a guarda de seus filhos, tirados por um sistema que não entendia sua situação. O caso tocou uma fibra sensível em Beatriz. Ela via nesta mulher o reflexo de sua própria luta, de sua mãe, de tantas outras mulheres que haviam sido silenciadas e menosprezadas. Mergulhou no caso com uma paixão que surpreendeu até seus professores. Noites em claro pesquisando, dias inteiros no tribunal observando procedimentos similares, reuniões intermináveis com sua cliente. Beatriz estava determinada a ganhar este caso, não só pela nota, mas pelo que ele representava. Marcelo, embora orgulhoso da dedicação de Beatriz, começou a se sentir relegado. Os jantares cancelados e as conversas adiadas começaram a cobrar seu preço no relacionamento. Uma noite,
Depois que Beatriz chegou tarde mais uma vez a um encontro, Marcelo finalmente falou: Beatriz, entendo o quão importante este caso é para você, mas sinto que estamos nos perdendo no processo. Vim para cá para ficar com você, mas mal te vejo. As palavras de Marcelo foram como um balde de água fria para Beatriz. Ela percebeu que, em seu afã de provar a si mesma e lutar pelos outros, havia negligenciado algo fundamental: seu próprio relacionamento. Marcelo, começou Beatriz, as lágrimas ameaçando brotar. Sinto muito. Não percebi como tudo isso estava te afetando. Marcelo pegou suas mãos, seu olhar suave, mas preocupado. Eu te amo, Beatriz, e estou incrivelmente orgulhoso de você, mas precisamos encontrar um equilíbrio. Aquela noite marcou um ponto de virada para Beatriz. Ela percebeu que a luta por justiça não precisava significar sacrificar sua vida pessoal. Com renovada determinação, propôs-se a encontrar um equilíbrio entre sua paixão pelo direito e seu amor por Marcelo. Os dias seguintes foram um desafio, mas Beatriz se esforçou para cumprir suas promessas. Organizava seus horários de estudo de maneira mais eficiente, reservava tempo para jantares e passeios com Marcelo e até começou a praticar yoga para lidar com o estresse. Enquanto isso, o caso da mulher imigrante avançava. Beatriz e sua equipe de estudo haviam descoberto irregularidades no processo de separação da mãe e seus filhos. Com essa nova informação, apresentaram uma moção ao tribunal que poderia mudar o rumo do caso. O dia da audiência chegou, e Beatriz se viu de pé diante do juiz, apresentando seus argumentos com uma eloquência que surpreendeu até seu professor supervisor. Quando terminou sua argumentação, houve um momento de silêncio na sala antes que o juiz falasse. Senhorita Santos, disse o juiz, devo parabenizá-la por sua apresentação. Você lançou luz sobre aspectos deste caso que merecem uma revisão mais profunda. Ordeno uma investigação completa e a suspensão temporária de qualquer procedimento de deportação até que este assunto seja resolvido. A vitória, embora parcial, foi doce. A cliente de Beatriz a abraçou entre lágrimas, agradecendo repetidamente por lhe dar esperança. Mas, para Beatriz, o mais emocionante foi ver Marcelo no fundo da sala, sorrindo com orgulho. Naquela noite, enquanto celebravam em um pequeno restaurante, Beatriz refletiu sobre o quanto sua vida havia mudado em tão pouco tempo. De uma mulher submissa e sem voz, ela se tornara alguém capaz de lutar não só por si mesma, mas pelos outros. Estou tão orgulhoso de você, disse Marcelo, erguendo sua taça. Você encontrou sua vocação, Beatriz. É lindo ver você brilhar assim. Beatriz sorriu, sentindo um calor no peito. Eu não teria chegado até aqui sem você, Marcelo. Seu apoio significa tudo para mim. Enquanto brindavam ao futuro, Beatriz não podia imaginar que o destino tinha preparada mais uma surpresa, uma que colocaria à prova tudo o que ela acreditava saber sobre si mesma e seu passado. Alguns dias depois, enquanto revisava seu e-mail, Beatriz encontrou uma mensagem que a deixou sem fôlego. Era de uma mulher chamada Isabel Ferreira, que dizia ser sua tia materna. Querida Beatriz, começava a mensagem. Passei anos procurando por você. Há coisas sobre seu passado, sobre sua mãe, que você precisa saber. Por favor, entre em contato comigo. É urgente. Beatriz ficou olhando para a tela, sentindo como se o chão se movesse sob seus pés. Uma tia? Que segredos poderia haver sobre sua mãe, que falecera quando Beatriz era apenas uma criança? Com as mãos trêmulas, Beatriz discou o número que Isabel havia fornecido no e-mail. Enquanto esperava que alguém atendesse, sua mente era um turbilhão de perguntas e emoções. Alô? Respondeu uma voz do outro lado da linha. Isabel? Perguntou Beatriz, sua voz mal passando de um sussurro. Sou eu, Beatriz. Beatriz Santos. Houve um momento de silêncio, seguido por um soluço abafado. Oh, Beatriz, finalmente. Há tanto que preciso te contar. Enquanto Isabel começava a falar, Beatriz sentiu que estava prestes a embarcar em uma jornada que mudaria tudo o que ela acreditava saber sobre sua identidade e suas origens. O que ela estava prestes a descobrir não apenas afetaria seu passado, mas também moldaria profundamente seu futuro.
O café fumegava à frente de Beatriz, enquanto ela esperava nervosamente no pequeno café onde havia combinado de se encontrar com Isabel. Cada vez que a porta se abria, seu coração dava um salto. Finalmente, uma mulher de meia-idade, com traços familiares que Beatriz não conseguia identificar exatamente, entrou e olhou ao redor ansiosamente. Seus olhares se cruzaram e, naquele instante, Beatriz soube que estava diante de sua tia. Isabel se aproximou com passos trêmulos e, sem dizer uma palavra, abraçou Beatriz com força. "Você se parece tanto com sua mãe", sussurrou Isabel, com a voz embargada pela emoção. Quando finalmente se sentaram, Isabel tirou um envelope de sua bolsa. "Beatriz, o que estou prestes a te contar vai mudar tudo o que você acredita saber sobre sua família e seu passado." Com mãos trêmulas, Isabel retirou vários documentos e fotografias do envelope. "Sua mãe, minha irmã Ana, não morreu quando você era criança como te fizeram acreditar. Ela foi separada de você pela família Oliveira." Beatriz sentiu como se o ar tivesse sido expulso de seus pulmões. "O quê? Mas como? Por quê?" Isabel tomou uma respiração profunda antes de continuar. Ana trabalhava como empregada doméstica na casa dos Oliveira. Ela se apaixonou por Felipe, o irmão mais novo de Rodrigo. Quando ficou grávida de você, a família Oliveira entrou em pânico. Eles não podiam permitir que seu sobrenome se misturasse com alguém de classe baixa. Beatriz ouvia atônita, tentando processar cada palavra. Seu mundo inteiro estava sendo abalado até os alicerces. "Então eles ameaçaram Ana", continuou Isabel. "Disseram que se ela não fosse embora e deixasse você com eles, se certificariam de que ela nunca pudesse te ver. Que usariam sua influência para tirar você de seus braços para sempre." Ana, desesperada e sem recursos para lutar, aceitou ir embora com a condição de que criassem você como parte da família. As lágrimas corriam livremente pelas bochechas de Beatriz. Tudo o que ela acreditava saber sobre sua vida, sobre quem era, desmoronava diante de seus olhos. "Onde ela está agora?" perguntou Beatriz, sua voz mal passando de um sussurro. Isabel baixou o olhar. "Ana nunca se recuperou de ter perdido você. Ela caiu em uma profunda depressão. Há alguns meses, quando sua saúde piorou, ela me fez prometer que encontraria você e contaria a verdade. Ela faleceu há 3 semanas, Beatriz. Sinto muito." O mundo de Beatriz parou. A mãe que ela acreditava ter perdido há tanto tempo, na verdade, estivera viva todo esse tempo, sofrendo em silêncio. A raiva, a dor e a confusão se misturavam em seu interior como uma tempestade incontrolável. "Por que agora?" perguntou Beatriz, sua voz carregada de emoção. "Por que não me procuraram antes?" "Nós tentamos, Beatriz", respondeu Isabel com pesar. "Mas os Oliveira eram muito poderosos. Cada vez que nos aproximávamos, eles nos ameaçavam. Foi só depois do seu julgamento, quando a influência deles diminuiu, que finalmente conseguimos te localizar." Beatriz ficou em silêncio, tentando assimilar todas essas informações. Sua vida inteira havia sido uma elaborada mentira, uma rede de enganos tecida por aqueles que diziam ser sua família. "Há mais uma coisa", disse Isabel, tirando um envelope selado da bolsa. "Ana deixou isto para você. São cartas que ela escreveu ao longo dos anos, cartas que ela nunca pôde enviar." Com mãos trêmulas, Beatriz pegou o envelope. Dentro, encontrou dezenas de cartas, cada uma cheia de amor, arrependimento e esperança. A letra de sua mãe, desconhecida mas estranhamente familiar, preenchia página após página com histórias, conselhos e sonhos para o futuro de sua filha. Enquanto lia, Beatriz sentiu como se finalmente estivesse conhecendo a mulher que lhe deu a vida, a mulher que foi obrigada a fazer o maior sacrifício por amor à sua filha. Naquela noite, de volta ao seu apartamento, Beatriz sentou-se com Marcelo e contou tudo. Ele a ouviu em silêncio, oferecendo seu apoio incondicional com cada carícia, cada olhar compreensivo. "O que você vai fazer agora?" perguntou Marcelo suavemente quando Beatriz terminou seu relato.
Beatriz olhou pela janela para as luzes da cidade que nunca dorme. Preciso de respostas, Marcelo. Preciso enfrentar os Oliveira uma última vez e depois preciso honrar a memória da minha mãe. Continuar a luta que ela não pôde. Marcelo a abraçou com força. Estarei com você em cada passo do caminho, Beatriz. O que você decidir fazer, enfrentaremos juntos. Enquanto o sol começava a nascer no horizonte, Beatriz tomou uma decisão. Ela não era mais a mulher assustada que havia fugido da mansão Oliveira. Agora era uma lutadora, uma defensora da justiça, e estava pronta para enfrentar seu passado de uma vez por todas. O que Beatriz não sabia era que esta confrontação final não apenas traria encerramento ao seu doloroso passado, mas também abriria portas para um futuro que ela nunca ousou imaginar. Um futuro onde sua voz e a voz de sua mãe finalmente seriam ouvidas. O sol da tarde banhava a imponente mansão Oliveira com um brilho dourado quando Beatriz parou em frente ao portão principal. Marcelo, ao seu lado, deu um aperto reconfortante em sua mão. Com um suspiro profundo, Beatriz tocou a campainha. Momentos depois, a porta se abriu, revelando um Rodrigo visivelmente envelhecido e abatido. Seus olhos se arregalaram ao ver Beatriz. Beatriz, o que você está fazendo aqui? Perguntou, sua voz uma mistura de surpresa e nervosismo. Precisamos conversar, Rodrigo, respondeu Beatriz com firmeza. Sobre a verdade, toda a verdade. Rodrigo empalideceu, mas assentiu lentamente, dando um passo para o lado para deixá-los entrar. Na sala, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo desabou em uma poltrona, enquanto Dona Helena fechava os olhos, como se o peso de décadas de segredos finalmente a esmagasse. Foi ideia do seu avô, sussurrou finalmente Dona Helena. Ele disse que era o melhor para todos, que daríamos a você uma vida melhor do que Ana poderia oferecer. Uma vida melhor? A voz de Beatriz tremia de emoção. Vocês me tiraram minha mãe, negaram minha verdadeira identidade, me trataram como uma intrusa na minha própria família. Rodrigo levantou o olhar, seus olhos cheios de lágrimas. Eu não soube até depois que nos casamos. Naquela altura, senti que era tarde demais para dizer a verdade. Beatriz balançou a cabeça, incrédula. Sempre há tempo para a verdade, Rodrigo. Mas você escolheu o silêncio, o conforto da mentira. Sinto muito, Beatriz, soluçou Dona Helena. Se eu pudesse voltar atrás... Mas vocês não podem, interrompeu Beatriz. Não podem mudar o passado, mas podem fazer algo agora. Podem reconhecer publicamente a verdade. Podem usar sua influência para ajudar outras mulheres em situações semelhantes. Rodrigo e Dona Helena trocaram olhares, a culpa e o arrependimento evidentes em seus rostos. Faremos isso, disse finalmente Rodrigo. Diremos a verdade, não importa as consequências. Beatriz assentiu, sentindo como se um peso enorme fosse levantado de seus ombros. Não era perdão, não ainda, mas era um começo. Antes de sair, Beatriz parou na porta e olhou para os Oliveira uma última vez. Minha mãe passou a vida me ansiando, escrevendo cartas que nunca pôde enviar. Vou honrar sua memória lutando por aqueles que não têm voz. É o mínimo que posso fazer por ela. Com essas palavras, Beatriz saiu da mansão Oliveira pela última vez, deixando para trás um capítulo doloroso de sua vida e abraçando um futuro cheio de propósito. Os meses seguintes foram um turbilhão de atividade. A revelação pública dos Oliveira abalou a alta sociedade e abriu um debate nacional sobre os direitos dos trabalhadores domésticos. Beatriz, impulsionada por sua história pessoal, tornou-se uma voz líder na luta pela justiça social. Formada com honras, Beatriz estabeleceu uma fundação em memória de sua mãe, dedicada a fornecer assistência jurídica a mulheres em situações vulneráveis. Marcelo, sempre ao seu lado, expandiu seu negócio de construção para oferecer oportunidades de emprego a mulheres que buscavam se tornar independentes de situações abusivas. Uma tarde, anos depois, Beatriz se viu de pé diante de uma audiência no Supremo Tribunal Federal, defendendo um caso histórico sobre os direitos dos trabalhadores domésticos.
Enquanto apresentava seus argumentos, sentiu uma força interior que ia além de sua própria experiência. Era a voz de sua mãe, a voz de todas as mulheres que haviam sido silenciadas ao longo da história. Ao finalizar sua argumentação, houve um momento de silêncio na sala antes que irrompessem os aplausos. Beatriz, com lágrimas nos olhos, olhou para o fundo da sala, onde Marcelo a observava com orgulho, segurando nos braços sua pequena filha Ana, nomeada em homenagem à mãe que Beatriz nunca pôde conhecer realmente. Semanas depois, quando o Supremo Tribunal Federal decidiu a favor da causa que Beatriz defendia, a notícia se espalhou como fogo por todo o país. Era um marco na luta pelos direitos dos trabalhadores domésticos, um passo gigante em direção à justiça social que Beatriz havia sonhado alcançar. Naquela noite, enquanto celebravam em sua casa com amigos e colegas, Beatriz se encontrou em um momento de reflexão tranquila na varanda. Olhando para as luzes da cidade, pensou no longo caminho que havia percorrido desde aquela noite em que fugiu da mansão Oliveira. Marcelo se juntou a ela, envolvendo sua cintura com um braço. "Em que está pensando, meu amor?" perguntou suavemente. Beatriz sorriu, apoiando-se nele. "Em tudo o que aconteceu, em como cada desafio, cada dor, me trouxe até este momento. Penso na minha mãe, em como ela estaria orgulhosa se pudesse me ver agora." "Ela vê você, Beatriz", disse Marcelo com convicção. "E não só ela. Você é um farol de esperança para milhares de mulheres em todo o país. Você transformou sua dor em propósito, sua luta em um movimento." As palavras de Marcelo aqueceram o coração de Beatriz. Havia momentos em que ela ainda não conseguia acreditar o quanto sua vida havia mudado, o quanto ela havia crescido e aprendido. "Sabe", continuou Beatriz, virando-se para olhar Marcelo nos olhos, "há algo em que tenho pensado ultimamente. Quero expandir a fundação, levá-la além da assistência jurídica. Quero criar um programa de educação e empoderamento para mulheres jovens." Os olhos de Marcelo brilharam com entusiasmo. "É uma ideia maravilhosa, Beatriz. O que você tem em mente? Imagine um programa que não apenas ensine direitos trabalhistas e legais, mas também habilidades práticas. Finanças pessoais, tecnologia, liderança. Quero dar a essas jovens as ferramentas que eu não tive, as oportunidades que foram negadas à minha mãe." Marcelo a beijou suavemente. "É perfeito. E sei que você vai tornar isso realidade. Você sempre consegue." Nesse momento, o choro da pequena Ana os interrompeu. Beatriz sorriu, dirigindo-se ao quarto da filha. Enquanto a ninava em seus braços, olhou para o rostinho inocente e sentiu uma onda de determinação. "Prometo a você, minha pequena", sussurrou Beatriz, "que você crescerá em um mundo melhor. Um mundo onde sua voz será ouvida, onde seus sonhos não terão limites. E se algum dia você enfrentar obstáculos, lembre-se da força que corre em suas veias, a força de sua avó Ana, a força de todas as mulheres que lutaram antes de nós." Os anos seguintes viram o sonho de Beatriz se tornar realidade. O programa de empoderamento da Fundação Ana, como ela decidiu chamá-la em homenagem à sua mãe, se expandiu por todo o Brasil, tocando as vidas de milhares de mulheres jovens. Beatriz viajava pelo país, compartilhando sua história, inspirando outras a erguerem suas vozes e lutarem por seus direitos. Em uma dessas viagens, Beatriz se encontrou de volta à sua cidade natal. Caminhando pelas ruas que uma vez a viram fugir com medo, agora ela avançava de cabeça erguida, respeitada e admirada. Ao passar em frente à antiga mansão Oliveira, agora transformada em um centro comunitário, graças à doação de Rodrigo e Dona Helena em um ato final de redenção, Beatriz parou por um momento. Lembrou-se da jovem assustada que uma vez foi, das humilhações que suportou, da dor da separação e do engano. Mas também se lembrou da força que descobriu em si mesma, do amor que encontrou em Marcelo, da verdade sobre sua mãe que, embora dolorosa, a havia libertado. Com um sorriso sereno, Beatriz continuou seu caminho. Ela não era mais a vítima de sua história, mas a autora de seu próprio destino. Havia transformado sua dor em propósito,
sua luta em um movimento que estava mudando vidas. Naquela noite, de volta ao seu hotel, Beatriz recebeu uma ligação de Marcelo. "Como foi seu dia, meu amor?" perguntou ele. "Transformador", respondeu Beatriz. "Como sempre, sabe, eu estava pensando, talvez seja a hora de levar a fundação além do Brasil. Há tantas mulheres em todo o mundo que precisam de apoio, que precisam saber que suas vozes importam." Marcelo riu suavemente. "Aí está a minha Beatriz, sempre sonhando grande. E sei que você vai conseguir, você sempre consegue." Enquanto se despedia de Marcelo, Beatriz olhou pela janela para a cidade que uma vez a viu partir com medo e agora a recebia como uma heroína. Pensou em sua mãe, em Fernanda, em todas as mulheres que a apoiaram em sua jornada. Pensou em sua filha Ana e no futuro que estava ajudando a construir para ela. Beatriz Santos, uma vez uma mulher silenciada e oprimida, agora era uma voz poderosa de mudança. Sua história, que começou com dor e medo, havia se transformado em um testemunho de resiliência, amor e o poder transformador da verdade. Enquanto o sol se punha sobre a cidade, Beatriz fechou os olhos e sorriu. O círculo havia se fechado, mas sua jornada, a jornada de elevar e empoderar outras mulheres, apenas começava. E ela estava pronta para cada novo desafio, cada nova oportunidade de tornar o mundo um lugar mais justo e equitativo. Com o coração cheio de gratidão e determinação, Beatriz se preparou para o dia seguinte, pronta para continuar escrevendo não apenas sua história, mas a história de todas as mulheres que, como ela, mereciam ser ouvidas, mas valorizadas e empoderadas. Nos anos que se seguiram, a Fundação Ana se tornou uma força global na luta pelos direitos das mulheres. Beatriz foi convidada a falar em conferências internacionais, a aconselhar governos sobre políticas de igualdade de gênero e a inspirar uma nova geração de ativistas. Um dia, enquanto se preparava para um discurso na ONU, Beatriz recebeu uma notícia surpreendente. Uma jovem mulher da Índia, inspirada pela história de Beatriz, havia iniciado um movimento semelhante em seu país, enfrentando tradições opressivas e lutando pela educação e empoderamento das mulheres em comunidades rurais. Esse momento fez Beatriz perceber o verdadeiro alcance de seu trabalho. Sua luta pessoal havia se transformado em algo muito maior que ela mesma, tocando vidas em todo o mundo. Naquela noite, de volta ao hotel, Beatriz ligou para Marcelo e sua filha Ana, agora uma adolescente brilhante e determinada. "Mãe", disse Ana, sua voz cheia de admiração, "e ali sobre a mulher na Índia. É incrível como sua história está inspirando pessoas em todo o mundo." Beatriz sentiu lágrimas nos olhos. "Ana, querida, lembre-se sempre, cada um de nós tem o poder de fazer a diferença. Sua avó, mesmo sem saber, começou esta jornada. Eu continuei. E um dia, será sua vez de carregar essa tocha." Após desligar, Beatriz abriu sua mala e tirou a última carta que sua mãe havia escrito para ela. Releu as palavras finais. "Minha querida filha, não sei se um dia você lerá estas palavras, mas saiba que, onde quer que eu esteja, estou orgulhosa de você, que você possa ter a força para enfrentar as injustiças deste mundo e a compaixão para curar suas feridas. Lembre-se sempre, sua voz é sua arma mais poderosa. Use-a bem." Beatriz dobrou a carta cuidadosamente, sentindo-se mais conectada do que nunca à mãe que mal conheceu. Olhou pela janela para as luzes de Nova York, pensando em todas as mulheres ao redor do mundo que ainda lutavam para serem ouvidas. "Eu prometo, mãe", sussurrou Beatriz para o silêncio do quarto. "Sua luta não foi em vão. Continuaremos até que cada mulher possa contar sua própria história, até que cada voz seja ouvida." Com essa promessa renovada, Beatriz voltou sua atenção para o discurso que faria no dia seguinte. Sabia que suas palavras não eram apenas suas, mas ecoavam as vozes de milhões de mulheres, passadas, presentes e futuras. Enquanto trabalhava noite adentro, Beatriz sentiu uma paz profunda. Sua jornada, que começara com tanta dor e incerteza, havia se transformado em um farol de esperança para mulheres em todo o mundo. E embora soubesse que ainda havia muito trabalho a ser feito, Beatriz Santos estava pronta para enfrentar cada desafio,
um passo de cada vez, uma voz de cada vez. Assim, a história de Beatriz continuava, não mais apenas como sua própria narrativa de superação, mas como um capítulo em uma história muito maior, a história da luta incansável por igualdade, justiça e dignidade para todas as mulheres.